Então, olha só. Na última aula nossa, a gente falou sobre... Foi uma introdução ao Yoga Sutra. Né? Lembra? Era uma apresentação ao Yoga Sutra. A porta de entrada no Yoga. E a gente começou a falar sobre Vairagya. E a gente começou a falar sobre Abhyasa, que era prática e desapego. E aí a gente deu continuidade no fluxo da aula. Certo? Hoje nós vamos entrar mais dentro da estrutura do Yoga Sutra. Certo? A gente tem que conhecer um pouco do que o Yoga Sutra está falando, qual que é a mensagem que ele está trazendo e qual que é o objetivo, qual que é a história dele. Porque na verdade, quando uma escritura ela vem para abrir uma escola de pensamento, ela é o resultado de inúmeras especulações filosóficas. Então, antes de Patanjali, não existia o yoga como um sistema de práticas codificado. Então, a gente vai fazer algumas referências a isso aqui. Existia a palavra yoga usada de maneira esparsa em várias escrituras, em várias Upanishads. Mas nunca como um sistema, mas como prática. A sistematização do yoga só aconteceu com Patanjali. E como é que isso é feito? Depois de anos, os sábios especulando, filosofando sobre a doutrina do yoga ou qualquer outra doutrina, durante anos e anos especulando, experimentando a doutrina do yoga, depois de todas essas especulações, chega-se um momento em que existe uma conclusão. Pronto, gente, o sistema é este. Quando essa conclusão, quando chega-se a essa conclusão, então o que acontece? Escreve-se um tratado sobre o assunto. E aí se escolhe daquela comunidade de pensadores o melhor, o mais destacado, para escrever esse tratado. Então, foi isso que aconteceu com Patanjali. Ele era o melhor, dentre eles, de todos aqueles que estavam especulando sobre essa filosofia, ele era o melhor, o mais destacado, escolheram Patanjali para escrever o Yoga Sutra, que então, inaugurando a escola do Yoga. A gente vai ter uma aula falando sobre o Patanjali, né, a história do Patanjali. Não existe muita coisa sobre Patanjali, mas a gente não vai ver, não vamos nas raízes históricas nem do Patanjali nem do Yoga hoje. Hoje nós vamos falar da estrutura do Yoga Sutra. Ok? Muito bom. Olha só. O Yoga Sutra é a escritura Shastra que dá sustentação à doutrina do Yoga. Ou seja, foi ele que é o livro que abre a escola do Yoga. E até hoje não existe ninguém que fale melhor de Yoga do que Patanjali. Ele continua sendo insuperado. Todos os comentadores que vieram depois, todos os especuladores que vieram depois para falar de Patanjali, para falar de Yoga, ainda não existiu, ainda não teve um mestre que fale melhor de Yoga do que o próprio Patanjali, certo? Então olha só, Raja Yoga é o nome genérico do qual a tradição, mas esse nome não existe no Yoga Sutra como palavra. No Yoga Sutra não existe a palavra Raja. A gente vai entrar nessa história de Raja Yoga um pouquinho aqui na frente. A gente vai saber de onde que veio essa história de chamar o Yoga de Patanjali de Raja. Mas o Patanjali não utiliza esse nome dentro do Yoga Sutra, certo? Então, assim, sob o ponto de vista do Yoga Sutra, pode ser um erro chamar o Yoga de Patanjali de Raja Yoga, certo? E a gente vai ver isso depois, daqui a pouco, certo? Olha só. O Yoga Sutra, ele divide-se em 4 padas ou capítulo. Primeiro, Samadhi Pada, sobre a união. Aqui nós estamos falando de Samadhi, estamos traduzindo o termo Samadhi como união, certo? Então, o que esse capítulo, que é o primeiro capítulo, o que ele abre? Ele abre falando dos diferentes estados de mente e como controlá-los. Os obstáculos para a conquista do Samadhi, sobre a divindade, Ishvara. E isso é muito interessante porque o yoga ele veio do Sankhya, né?
E o Sankhya é dito que ele é sem senhor, e o yoga é com senhor. Foi no Yoga Sutra que foi introduzida o conceito de divindade dentro do yoga, o conceito de um ser controlador dentro do yoga, o que não existe no Sankhya. A gente vai ter uma aula sobre Sankhya, né? Porque o Sankhya é a estrutura foi a escola filosófica que deu estrutura à maior parte de escolas filosóficas da Índia. Então o yoga também veio do Sankhya. Só que o Sankhya não admite essa possibilidade. O Sankhya não admite a possibilidade que existe alguma força superior, alguma força diferente do homem. Isso foi introduzido, esse conceito foi introduzido por Patanjali. Certo? E a gente vai ter uma aula sobre justamente esse conceito, a introdução de Ishvara dentro do Yoga Sutra. Tá? O segundo capítulo, Sadhanapada. Então, sadhana significa prática espiritual, né? Então, sobre os meios preparatórios. Como assim? Como superar os resíduos produzidos pelos desejos e as ações, o karma. Sobre o sofrimento e a maneira para se escapar dele. As 8 ferramentas para transcender o sofrimento, para escapar do sofrimento, certo? Que são as proibições, yama, as obrigações, niyama, postura, asana, trabalho respiratório, pranayama, concentração, dhyana e... O que está escrito aqui? Internalização, pratyahara. Fica difícil até para eu entender. Certo? Terceiro capítulo. Ele vai vir falar sobre, chama-se Vibhuti-pada, sobre as manifestações ou poderes. Então ele vai continuar falando um pouco ainda sobre os membros internos do yoga, que são o quê? Concentração, dharana, meditação dhyana e união, samadhi. Os resultados e poderes conquistados através dessa prática. Ok? O quarto e último capítulo, Kaivalya-pada, sobre a liberação. Ele vai vir falando como se liberar dos karmas e sair do ciclo dos renascimentos. Esses são os assuntos que você vai encontrar dentro do Yoga Sutra. E esses assuntos, eles parecem... Você pode pensar, como que um tratado tão fino, porque ele é em sutra, né? Então são pequenas frases que tem que conter grande conhecimento. Isso que é um sutra, né? Imagina um cordão de contas. O que conecta cada uma dessas contas? O que conecta cada uma dessas contas é um cordão, um sutra, certo? É dessa maneira que você tem que entender o que é um sutra. É como se fosse um cordão de contas. Ele vem trazendo uma mensagem que, junto com a próxima mensagem, fecha uma ideia, completa uma ideia. Então, cada sutra vai completando o sutra anterior, até que você possa ter uma ideia geral do contexto. E os sutras são bem curtinhos. Por quê? Porque eles têm que conter, dentro deles, o máximo de conhecimento possível dentro de uma frase muito pequena. Então, assim, você vê que é algo muito conciso. É para você aprender. Como não existia naquela época a tradição escrita, a tradição era o quê? Falada. Então, a única maneira para se transmitir esse conhecimento era falando. E para você guardar esse conhecimento, tinha que ser uma coisa de fácil assimilação. Então, tem que ser um conhecimento que possa ser, tem que ser curto e também possa ser, de certa maneira, ritmado. Você tem que cantar ele. Então, na Índia, quando você vai começar a aprender as escrituras, você canta as escrituras. Você vai cantando as escrituras para aquilo introjetando dentro da sua psique e aqueles conceitos vindo dando formatação aí à sua visão de mundo. Certo? O objetivo do yoga, assim pode ser dito, é libertar-se do karma e dos ciclos de nascimento e morte. Isso é liberação. A gente pode definir a doutrina exposta no Yoga Sutra como isso aqui.
o objetivo do yoga, então, pode ser dito, é a liberação do karma e dos ciclos de nascimento e renascimento. Essa é a mensagem que o Yoga Sutra vem trazer para todos nós. Como você se libertar do seu karma e como você se libertar da roda do samsara, do ciclo da transmigração das almas, de você encarnar e reencarnar, encarnar e reencarnar. Certo? Essa é a mensagem que o Yoga Sutra vem te trazer. Tudo bem. Se essa é a mensagem do Yoga Sutra, o que é necessário, então, para fazer isso? O Yoga Sutra ele vem te dizer: mudança no estilo de vida, prática sistemática de técnicas psicofisiológicas para controlar a mente, para o controle dos múltiplos estados mentais. Então, esses múltiplos estados mentais, conhecidos, desconhecidos, alterados e o samadhi. Nós vivemos por uma gama de estados mentais. Lembra que na última aula eu falei assim, nós experimentamos o mundo através da mente. Por isso que o yoga foi feito para a mente. Porque se nós experimentamos o mundo através da mente, tudo é um reflexo da mente. Tudo é a mente. Então existem vários estados mentais dentro de nós que a gente não conhece. Então o que eles são? Conhecidos. Existem aqueles que nós conhecemos. O estado de raiva nós conhecemos? Conhecemos. É uma emoção que leva a um estado de mente. Nós conhecemos. Conhecemos o estado de inveja. Mas nós conhecemos, por exemplo, os estados mentais de quando a gente está dormindo em sono profundo sem sonho? Você não conhece esses estados mentais. Você conhece todo o arco que envolve os estados mentais de sonho? Você conhece parcialmente, porque você lembra parcialmente dos seus sonhos. Você conhece as suas memórias mais profundas? Você lembra daquela primeira aula onde nós estávamos falando sobre as funções da mente? Então, as funções da mente, cada uma daquelas funções englobam... Quais são as funções da mente? Memória, em sânscrito, né, pra gente ir mais. Manas, que é a mente inferior. Buddhi, que é a mente superior. Ahankara, que são os estados do ego. E o outro, Chitta, que são o quê? As memórias. Cada uma dessas funções da mente engloba vários estados de mente diferentes. A gente tem conhecimento de todos eles? A gente não tem. Então, conhecidos, desconhecidos, alterados e o do próprio Samadhi. Certo? Aí eu coloquei aqui, Yoga Sutra 2.28. Antes da gente ir lá no 2.28, o Yoga só... Não, volta lá. Pega o Yoga Sutra aqui, Onde está o Yoga Sutra? Pega ele, no finalzinho dele aí, 2.28. Tá aí, mais ou menos marcado aí, 2.28, vai no 28. Lê para mim o 28 aí, fazendo favor. Pela prática dos membros do Yoga, Yoganda, elimina-se a impureza e obtém-se o brilho do conhecimento discriminativo. Ou seja, isso aqui está contido, essa história essa mudança no estilo de vida e essa prática sistemática de técnicas para controlar a mente estão incluídas onde? Você consegue como? Através dos 8 membros do yoga, que são asana, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Certo? Então, através dos 8 passos do yoga, como que o yoga... Qual que era a pergunta original? O que é necessário, então, para a gente conseguir isso aqui? Conseguir o quê? Sair do karma, se liberar do karma e do ciclo de morte e renascimento. O que é necessário para isso? É necessário mudança no estilo de vida e é necessário uma prática sistemática de técnicas psicofisiológicas. Certo? E essa mudança no estilo de vida e essas práticas, elas estão onde? No sistema de treinamento proposto pelo Yoga Sutra, que são os 8 membros do Yoga. Certo? O Ashtanga Yoga, que a gente vai ter uma aula só sobre Ashtanga Yoga. Ok? Muito bem. Então, olha só. O Yoga somente pode ser praticado com eficiência quando leva em consideração o todo, o conjunto. Fora desse contexto, o Yoga tem se... Não tem sentido.
o yoga não tem sentido, tornando-se aleijado. O que eu quero dizer com isso aqui? Tem que ser praticado tudo dentro de um contexto. Aqui existe, eu estou falando daqueles vários tipos de yoga, né? Onde aquelas pessoas falam assim, existe o Bhakti Yoga, existe o Raja Yoga, existe o Hatha Yoga. Quando nós levamos esse ponto de vista em consideração, nós estamos desfragmentando o yoga. Então, o yoga, para ser uma prática eficiente, ela tem que ser considerada, nós temos que levar em consideração o todo. Então, nós temos que praticar isso tudo dentro de uma prática só. Então, a gente não entende isso como sistemas diferentes de yoga, a gente entende isso como práticas diferentes de yoga dentro de um mesmo sistema. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque o yoga apresentado no Patanjali não existe essa diferenciação. Yoga é yoga para Patanjali. Não é Raja Yoga, yoga não é Hatha Yoga, yoga não é Bhakti Yoga. Yoga é yoga. E yoga inclui isso tudo. Certo? É lógico que as noções mais apuradas de Bhakti Yoga, de Hatha Yoga, isso nasceu depois. No entanto, Patanjali estava falando de um sistema de práticas que tem um conjunto. E esse sistema de práticas em conjunto chama-se yoga. Ele não separou absolutamente nada. Porque em Upanishads anteriores é apresentado ainda outros tipos de yoga. Mantra Yoga, Laya Yoga. Aqui Patanjali está falando de yoga. Certo? Já que Patanjali está falando de yoga, o que é o yoga no Yoga Sutra? Certo? O Yoga Sutra começa falando como? Capítulo 1, versículo 1. Eis aqui a exposição do yoga. Ou seja, olha o que ele está falando. Eis aqui a exposição do yoga. Então ele está falando de uma coisa que já existe. Ele está falando de uma coisa, ele está falando de um assunto que as pessoas, que os pensadores que compuseram essa escola de pensamento já chegaram a uma conclusão. É um assunto fechado. Ele não vai te especular sobre o que pode ser o yoga. Ele está te falando, no primeiro verso, eis aqui a exposição do yoga. Ele está te falando que isso aqui que eu vou te ensinar é yoga. Não é outra coisa diferente. Certo? Aí ele vem para o segundo. No segundo ele vem detalhando o que é o yoga então. Já que no primeiro, eis aqui a exposição do yoga. E o que é yoga? Yoga é o controle das atividades da mente. Simples. Tem outras traduções. Pode ser, por exemplo, o controle das flutuações da consciência. Por exemplo. Existem outras traduções. Mas essa eu achei uma tradução simples e que fala o que é o yoga. O yoga é o controle das atividades da mente. O que são as atividades? São os vritis. Lembra que a gente estudou na última aula os turbilhões da mente? Naquela aula minha. Os turbilhões da mente são os vritis. Então, o que é? O yoga é o controle dos turbilhões da mente. É simples, não tem outra história. Certo? 3. Então, o observador se estabelece em sua própria natureza. Ou seja, o que ele está falando? Quando você controla os vritis, lembra que eu também falei nessa mesma aula que eu falei sobre os vritis? No final da aula, eu falei, existe uma diferença entre virodha e nirodha. Porque a palavra que o Patanjali usa é nirodha. E não virodha, que é o que? Você reprimir. É muito diferente. O yoga não está te propondo reprimir absolutamente nada. O yoga está te propondo a controlar essas volições que a mente tem. Você não vai reprimir, você vai colocar sob controle. E isso está conectado com o significado etimológico da palavra yoga, que vem de controle. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Certo? Então olha só. Sendo que o yoga ele é o controle das atividades da mente, o que ele vai causar no seu interior quando isso é feito, quando você consegue controlar as volições da mente? Então, o observador se estabelece em sua própria natureza. Caso contrário, ele adquire a aparência das atividades da mente. Como assim?
Você está com raiva, por exemplo, você está chateado. Aí você começa a brigar com todo mundo, ou seja, você tomou a aparência da atividade que está acontecendo na sua mente. Uma atividade de quê? De ira, de raiva, de ódio. Você tomou a aparência do ódio. Você está apaixonado por uma pessoa e você trata ela bem, e você dá beijo nela, e você dá carinho nela. Ou seja, você se tornou a imagem do Vrit que está na sua mente. Que é aquela imagem do quê? Do carinhoso, do apego, do enamorado. Certo? Ou seja, nós... O que Patanjali está falando? Nós somos sempre o reflexo daquilo que existe em nosso interior, na nossa mente. Nós apresentamos para o mundo aquilo que a nossa mente é. É por isso que aquela máxima é real. Aquilo que está dentro é como aquilo que está fora. Se o universo do seu lado de fora está um caos, é porque a sua mente está um caos, cara. O universo do lado de fora, ele só reflete aquilo que está do lado de dentro. E é isso que o Patanjali está falando aqui, ó. Caso contrário, ou seja, por que caso contrário? Se caso você não consiga controlar as volições da mente e o observador não se estabeleça em sua própria natureza, você sempre estará apresentando a imagem dos vrits que existem na sua mente. É só isso, cara. Então pode ter certeza, na hora que você está nervoso com uma pessoa, que você está brigando, que você está irado, você pode ter certeza. Você é uma fotografia daquele estado mental. Isso está entendido? E o que significa isso aqui então? E depois de todas essas aulas novas, depois de tudo isso que a gente conhece, o que significa isso? Então o observador se estabelece em sua própria natureza. O que isso significa? Bom, gente, pode falar, aqui é a hora de errar agora. Pode falar qualquer coisa errada. Ele se torna ele mesmo, né? O próprio ser. O próprio ser? O que é o próprio ser? Ele não se envolve, né? Então... Ele não se deixa levar pela mente, né? Ele não é controlado pelos vrits, ele sim é o senhor de si próprio ali. Mas ele quem? O observador. Mas quem é o observador? É você realmente é o observador, o resto é... Mas quem é esse você? O vrit também é você, ele faz parte de você, né? Esse observador, quando o Patanjali fala desse observador, alguns tradutores colocam como aquele que vê, o drashta. O que eu falei que é o drashta? O drashta é aquele que observa. Esse é um conceito muito difícil para o ocidental. Muito difícil. Vocês vão estar mais inteirados por causa de yoga, no caso, como você veio da gnose, sim. E Samael Weor bate muito nessa tecla. Existe o ocidental, ele não consegue, por causa da psicologia ocidental, o ocidental não está acostumado a tentar entender o que é o observador por trás do observador, por trás da observação. Se você está falando, quem é que está por trás da fala? Se você está vendo, quem é que está por trás da visão? Se você está escutando, quem é que está por trás da visão? Consciência. Consciência. O yoga chama isso de consciência. Por isso que o primeiro passo na direção da realização, da meditação, na concretização do processo meditativo, de acordo com o Swami Satyananda, o primeiro passo é o quê? Desenvolver a consciência. Mas como desenvolver? Não desenvolver no sentido, porque você já tem, essa consciência já existe, você não tem que desenvolver absolutamente nada. Mas você tem que desenvolver o hábito desta consciência estar centrada em si mesmo. Ela por si mesma já está centrada. Acontece que a personalidade não. É o que lá o Samael Weor chama de íntimo. Que ele critica tanto que as pessoas chamam de eu sou. Por causa de, eu é o ego. Aqui esquece essa história de eu é o ego. Aqui, quando a gente está falando desse observador, desse aquele que vê, é o drashta. Ou seja, é o Atma. É o ser interior. É o que em Telemann nós chamamos de sagrado anjo guardião. Este é o observador por trás da observação. Este é aquele que vê. O que o yoga quer então? O yoga quer que você se estabeleça como aquele que vê.
O yoga quer tirar você do construto da personalidade criada, daquilo que você pensa ser você mesmo. Lembra quando a gente está falando a respeito de egoidade, do asmita? A gente vai falar disso aqui de novo. Que é aquele sentido de eu existo. Eu existo é o ego não no sentido pejorativo, mas o ego no sentido de existência à parte. Eu existo, você existe. Então você, eu sou eu. Como uma entidade separada do todo. Certo? Isso é o ego. Não de uma maneira pejorativa. Certo? E isso não é o drashta. Isso é o ego. O drashta é aquele que está por trás do ego. É aquele que vê. Certo? Então, sempre que no Yoga Sutra aparecer a palavra observador, aquele que vê, ou consciência, nós estamos falando da mesma coisa. Ok? Muito bom. Entendido essa primeira... Patanjali fala que o yoga serve para estabelecer um equilíbrio nas funções da mente e que coloca o observador a observar o mundo a partir de um próprio ponto de vista, que é a sua verdadeira natureza. E é isso que o yoga vai fazer. É fazer com que você se torne independente. Uma das traduções de Kaivalya, se o objetivo do yoga é Kaivalya, uma das traduções possíveis para a palavra Kaivalya é independência. É que você se torne independente. Como assim independente? Que você esteja centrado no seu eixo do drashta, daquele que vê. O íntimo, o Atma. E não tome a referência do mundo a partir do quê? Do ego e das volições da mente, dos vritis. Ok? Só uma pergunta. Quando a pessoa, então, vamos supor que ela vai encarnar a sua consciência, ela já não é mais vítima dos vritis, nem do ego. Não quer dizer que por ela estar orbitando na sua própria natureza, o ego e o vriti deixou de existir. Ele simplesmente está sob controle, ele não some da pessoa. Não. Ele está sob controle. Não some. Porque não existe como você... A existência, você existir nesse mundo, ele te pede a construção de um construto psíquico. Real. Sem personalidade. Não tem condição de você viver. Aí é das duas uma. Ou você já transcendeu o abismo, iluminou de todas as maneiras e não tem nem mais como ficar aqui nesse plano, ou você vira um doido. Né? Um desassociado. Né? Mas assim, quando você se estabelece em si mesmo, o veículo da personalidade ainda continua existindo. Sob controle. Sob o ponto de vista correto e não sob o ponto de vista correto. Você passa a enxergar o mundo a partir do ponto de vista da sua verdadeira natureza e não da personalidade, como é o inverso. Você só inverte as coisas. Sim. O observador é a consciência. Portanto, não é portanto não. Não. Por trás de todas as ações, ideias, sentimentos, etc. O yoga é, portanto, uma prática de contemplar a si mesmo. Não. Uma prática de controle da mente, que leva a consciência a contemplar a si mesma, quebrando sua identificação com os pensamentos. Vamos ler de novo, porque eu tronquei? Então, olha só. O observador é a consciência por detrás de todas as ações, ideias, sentimentos, etc. O yoga é, portanto, uma prática de controle da mente que leva a consciência a contemplar a si mesma, quebrando sua identificação com os pensamentos, com as volições da mente. Então, é isso que o yoga vai fazer. Ele vai fazer a consciência, o drashta, aquele que vê, o íntimo, o sagrado anjo guardião, se estabelecer nele mesmo e não estar identificado com os fluxos dos pensamentos. Está no seu eixo, no seu centro. Certo? Perguntas até aqui? No versículo 2, 41 do Yoga Sutra, olha o que Patanjali fala.
A capacidade do yoga leva à visão de seu próprio eu, o Atman. Ele usa essa palavra, Atman. Pô, falou tudo. Tudo isso que ele está falando aqui, que ele falou antes, está resumido aqui. A capacidade do yoga leva à visão de seu próprio eu, o Atman. Certo? Este eu é o observador, ou a consciência por trás disso que nós chamamos de eu. Porque nós, aquilo que eu falei, por conta da psicologia do Ocidente, nós sempre, e como nós sempre estamos falando a palavra eu, esse eu que nós chamamos, não é o nosso verdadeiro eu. Esse é um eu falso. Esse é um eu criado. Eu acho que sou isso. Existem vários nuances em torno disso. Por quê? Por exemplo, a gente pode dizer assim, eu já tive essa conversa com alguns de vocês. A gente pode dizer assim, por exemplo, se a sua mãe não te desse seu nome de Rodrigo, você chamaria Rodrigo? Você sabe que você chama Rodrigo porque as pessoas sempre te chamam de Rodrigo. Certo? Mas Rodrigo seria o seu verdadeiro nome? Se cortar um pedaço da sua perna, você vai deixar de ser o Rodrigo? Não. Você não vai deixar de ser o Rodrigo. Então, assim, será que esse corpo realmente representa aquilo que eu sou? Será que essa mente, esses meus pensamentos, esses meus enganos, desenganos, eles representam aquilo que eu sou? Não representam. Mas o ocidental acredita que sim. O ocidental vai falar assim, eu sou esse pensamento, eu sou essa mente, eu sou assim, eu sou assado, eu sou dessa maneira. Só que eu sou assim, assado dessa maneira, é uma identificação incorreta, porque nós não somos nada disso. Nós somos a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira natureza, é aquilo que está por trás disso tudo. Certo? Muito bem. Sendo o objetivo do yoga a libertação dos ciclos de nascimento e morte e a liberação do karma, qual a sua relação com o verso acima? Que é isso aqui, ó. A capacidade do yoga leva a visão do seu próprio eu. Certo? Então, para responder essa pergunta, o Yoga Sutra diz qual é a causa ou o que movimenta os ciclos de morte e renascimento. Certo? Então, de acordo com o Yoga, qual que é a causa dos ciclos de nascimento e renascimento e a causa do karma? Que esse é o objetivo do yoga, né? O yoga não leva você a contemplar a si mesmo e se libertar disso tudo? Então o que o yoga está dizendo? Qual que é a causa disso tudo? Por que nós somos tão encadeados nessa corrente toda? Capítulo 2, versículo 17. A causa que deve ser evitada é a fusão entre o observador e a visão. Mas não é isso que eu estava acabando de falar aqui agora? Que o ocidental ele tem sempre a maneira de pensar ser aquilo que ele não é? Nós ocidentais, ou também até orientais, as pessoas que não se realizaram, nós todos pensamos ser aquilo que nós não somos por um simples motivo. Porque nós nos identificamos com o observado. Lembra daquilo que eu estava falando na última aula? Nós sempre estamos identificados, nós sempre estamos apegados, ou seja através do apego, ou seja através da aversão, ou seja, nossa mente está sempre em pêndulo e nunca está no eixo. Ou a gente está sempre apegado em alguma coisa que a gente observa, ou a gente está sempre detestando alguma coisa que a gente não quer. Nossa mente está igual um pêndulo e nós nunca estamos no eixo. Esse eixo é o quê? É o eixo do observador. Então nós temos que nos centrar no eixo do observador, no drashta, daí drashta yoga, o yoga da presença no agora. Nós temos que nos centrar no drashta. Para quê? Para não nos identificarmos com aquilo que nós estamos observando. Porque é justamente... Você liga o som para mim, fazer favor? Só apertar no... retornar a musiquinha. É justamente essa identificação cega
com os nossos objetos dos sentidos. Na última aula a gente estava falando muito a respeito dos sentidos, né? Como que os sentidos são a conexão com o objeto do sentido e a mente. Então, é justamente essa conexão entre a mente, os sentidos e aquilo que a gente está observando, essa coesão que causa um estado de cegueira, de entorpecimento da nossa verdadeira natureza. Certo? Tá entendido? Tá entendido? Mais ou menos. Depois eu te pergunto ele. Então tá. Essa fusão entre o observador e aquilo que ele vê pode ser evitada pela discriminação entre o que é e o que não é o observador. Veja bem, ó. Fica com essa palavra bastante na cabeça, hein, ó. Discriminação. Isso é uma das coisas mais importantes dentro do yoga. A gente vai ver isso no yoga dentro do Yoga Sutra de várias maneiras. E o que é essa discriminação entre aquilo que é e aquilo que não é o observador? Como é que se dá isso na prática? Eu estou sempre falando disso. Drashta Yoga. O yoga de você estar presente no momento lúcido. Ele te dá a capacidade de discriminar aquilo que é a visão e aquilo que é o observador. Leva isso para a prática. Você está conversando com uma pessoa e você está num estado acalorado de pensamento, completamente identificado com suas volições da mente, com seus egos, completamente cheio de raiva. Nesse momento, você é o observador ou você é aquilo que ele está observando? Por quê? Porque o observador sempre o quê? Toma a aparência da volição que está na mente. Certo? E não a aparência real dele. Então o que você tem que fazer nessa hora? Se afastar como uma terceira pessoa. É a prática de autoobservação na gnose. A prática no yoga, essa prática de autoobservação da gnose se chama Drashta Yoga. É a mesma coisa. Drashta Yoga. A Drashta é aquele que vê, o observador. Certo? Ou seja, o yoga é daquele que vê, daquele que observa. É a mesma coisa. O sentido de autoobservação. O tempo todo. Você está lá naquela briga, você sai como uma terceira pessoa e se observa. Opa, peraí. Quando você faz isso, você deixa de se identificar com o quê? Com os vritis da mente e se identifica com quem? Com o observador. Opa, peraí, se a minha mente está funcionando num padrão que não está legal. Nessa hora, você sai daquele ciclo de reação, porque o cara te xingou, você xinga ele, te xingou, você xinga ele. Aí você sai daquele estado de afetamento, observa a situação de longe, e aí você, em vez de reagir, você vai fazer o quê? Você vai agir. Ou seja, não, peraí, eu não vou dar vazão a toda a minha animosidade, e esse é um dos pontos chaves, né? A gente vai chegar nesse ponto aqui depois. Priscila estava conversando comigo assim, mas se o yoga ele quer acabar com isso tudo, que a gente vai chegar aqui, então a gente vai o quê? Vai viver sem ação no mundo? Não. Todos nós temos uma condição animalesca. Todos nós temos uma condição animalesca. E o yoga quer fazer com que nós rompamos a conexão com essa condição animalesca. E nos tornamos algo superior, além do animalesco. A gente vai chegar ali. Certo? E isso que você falou agora, esse exemplo que você deu também, é a prática de desapego, né? Você observar e não se envolver com a situação. O desapego não envolve só o Drashta Yoga. Né? O desapego ele envolve uma atitude interior além também. Né? Porque além de você estar presente na ação, você tem que estar tomando muito cuidado para não estar apegado ao resultado daquilo. Seja lá o que você esteja fazendo. Então, o desapego, além dele caminhar pelo Drashta Yoga, você ainda precisa também fazer um trabalho interior distinto, junto. Certo? Então, capítulo 2, versículo 26. A distinção incessante rompe a ligação. Que distinção é essa, gente?
é a discriminação que eu acabei de falar aqui. O que ela está rompendo? A distinção incessante, ou seja, o estado de drasta, de observação incessante, o estado constante de auto-observação, constantemente, o tempo todo, rompe a ligação. Que ligação? Justamente a identificação da mente com os sentidos e o objeto dos sentidos. Do observador com aquilo que ele vê. Então, quando você consegue o tempo todo caminhar se auto-observando, consciente do que está acontecendo na minha mente, consciente do meu pé dentro da minha meia, consciente das minhas ações, de tudo que eu estou, dos meus movimentos, das minhas palavras, consciente das pessoas do meu lado, consciente das dores dentro do meu corpo, consciente dos movimentos da minha mente, dos movimentos do meu corpo. Um máximo consciente o tempo todo. É isso, essa é a prática principal. É isso que rompe essa conexão, essa identificação com o objeto dos sentidos. Certo? Distinção, discriminação, que eu acabei de falar aqui, que é essa palavra importante, é igual ao quê? Viveka. Viveka é o quê? Lucidez. É você estar no estado lúcido. Estar no estado lúcido é estar no estado não identificado com o quê? Com a mente. A nossa mente, a gente sabe que viver no mundo que a gente vive hoje, a nossa mente é essencialmente o quê? Negativa. Você vai ali no jornal, só tem notícia ruim. Você liga a televisão, só tem notícia ruim. Você vai ali comprar alguma coisa, tem que ficar na fila, o cara só está falando de coisa ruim. Se ele não está falando de acidente, se ele não está falando de nego que foi preso, se ele não está falando de futebol, ele está falando mal da mulher dele. E que a fila está grande. E que a fila está grande. Ou seja, o mundo ocidental, o estilo de vida ocidental, ele cultiva um estado negativo na nossa mente. Esse estado negativo na nossa mente, a gente fica tão imerso nessa negatividade, ela envolve tantos aspectos da nossa vida, que a nossa mente funciona de maneira negativa. Funcionando de maneira negativa, cria-se o quê? Avidya, ignorância. E a gente vai ver aqui que a mãe de todos os males do mundo é a ignorância. A ignorância é o quê? Falta de luz. Falta de luz é o quê? Falta de lucidez. Então, Viveka é a espada que corta a cabeça da ignorância. Viveka leva a luz para a escuridão. A escuridão da negatividade, dos pensamentos confusos. Então, esse estado de auto-observação, esse estado de drashta yoga o tempo todo, ele produz a Viveka, que é essa espada lúcida de luz para dominar a sua mente, para que você viva de maneira equilibrada no mundo. Certo? Está tudo bem até aí? Qual é o método que Patanjali propõe para isso? Foi o que você acabou de ler. Pela prática dos membros do yoga, elimina-se a impureza e obtém-se o brilho do conhecimento discriminativo. Ele falou tudo, cara. Ou seja, a prática está centrada no que ele chamou no Yoga Sutra de Ashtanga Yoga, o yoga de 8 membros. Certo? Isso vai o quê? Isso vai produzir distinção, discriminação. E o que acontece? Trata-se de um conhecimento discriminativo, o que conduz à sabedoria. Certo? O Ashtanga Yoga, portanto, produz 2 pontos. A prática do Ashtanga Yoga, do yoga de 8 membros proposta por Patanjali. 1. O olhar correto da consciência para si mesma. Ou seja, a consciência deixa de se identificar com os sentidos, com a mente, e observa a si mesma como ela é, contempla a si mesma como ela é. 2. A discriminação entre o observador e aquilo que ele observa. E isso leva o quê? A liberação do karma. Simples. Ou seja, quer se libertar do seu karma? Seja lúcido. Qual que é a diferença? Eu falei isso para você outro dia. Qual que é a diferença de um mestre iluminado para nós, que não somos iluminados?
Mas ele não gera karma. Ele não gera karma. Por que ele não produz karma? Porque ele é lúcido. Que ele se observa o tempo todo, lucidez pura. Aí o que acontece? Quando a pessoa tem lucidez, se observa o tempo todo, ela consegue distinguir, diferenciar entre o que é o verdadeiro ser, o observador, e as volições da mente, e os egos, e as paixões, e os apegos. Quando você faz essa distinção, cara, isso é um apego, isso não sou eu. Isso é um medo, isso não sou eu. Isso é uma aversão, isso não sou eu. Quando você consegue fazer essa distinção, quando você tem esse olhar discriminativo sobre a sua mente, você corta o karma. Como assim corta o karma? Você sabe que a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais pra frente. O karma, a gente gera karma dormindo, a gente gera karma falando, pensando. De todas as maneiras a gente gera karma. E aí você poderia falar uma coisa errada com aquela pessoa, fazer uma coisa que pode tirar aquela pessoa do centro, poderia causar algum transtorno na mente daquela pessoa, criando ali, a partir daquele momento, um laço kármico, que você vai ter que resolver daqui pra frente. Você corta isso, você pá, lucidez. Não, peraí. Você é lúcido. E aí você o quê? Você corta aquela reação que poderia vir a cultivar um karma. A questão toda é essa, é cortar a reação fora. Pronto. Aí você não vai gerar karma. Fazer isso é fácil? Não, se a gente gera a karma até dormindo. Daí, o que acontece? Você lembra que eu estava conversando ali, até toquei antes de você chegar essa semana, eu estava até tocando no assunto aqui que eu falei, a história do Samael, que a gente estava conversando sobre desdobramento astral. E eu falei assim que uma das coisas que o Samael fala assim, sobre desdobramento astral é que quanto mais você se manter no sentido de autoobservação, mais você vai conseguir acordar no corpo astral e conseguir se manter lúcido. Isso é real. Isso é uma coisa, não é dele, né? Na verdade, a gente tirou isso de outras tradições. Mas isso é real. Quanto mais você cultivar o sentido de autoobservação, quanto mais você cultivar o Drashta Yoga, você vai manter a lucidez no estado de vigília, você vai manter a lucidez no estado de sonho, e aí você não vai gerar mais karma. E para de dormir, né? Você não dorme mais. Você deita para dormir. O corpo descansa. O corpo descansa. O corpo físico descansa, mas o corpo astral fica acordado e você fica consciente do corpo astral. Né? Então isso é real. Então, se a gente produz karma até sonhando, é possível interromper isso também. Mas você tem que ter um grau de lucidez, meu amigo. Uma pergunta que eu teria te fazer no final, mas aproveitando, por exemplo, vamos supor que a gente se coloque no estado de autoobservação. Aí o que você normalmente chama até da chave sono, você está presente. Porque às vezes você nem está pensando em nada, você está lá escovando o dente, mas está fazendo de uma forma mecânica. Então fica aquela nuvem na mente, assim, e você fica com aquele meio sonambulismo, assim, na cabeça. Aí você para e se coloca em autoobservação, então é como se desse um zoom em tudo, assim, você começa a enxergar, sabe, o branco fica mais branco, você ouve melhor, você está presente em tudo, você fala da percepção, você sente o tecido no corpo, e você tá... Mas é por pouco tempo, né? Você fica assim, aí dá um pouquinho pá, volta a nuvem de novo. Aí você fala, caraca, de novo, aí você... Puxa, aí você tá consciente de novo. Mas dá um pouquinho, aí adormece a mente de novo. Por que isso acontece? Por que acontece isso? Uma hora você tem que, tipo, durante o dia, você tem que fazer milhares de vezes, você tem que... Opa, aí adormece de novo. Aí você dá 3 passos, opa, aí adormece de novo. Então, assim, eu não gosto muito nessas minhas aulas de estar falando a respeito dos ensinamentos do Samael Yoga, porque ele errou em um monte de lugares, né? Mas assim, experiências são experiências, eu participei dessa escola, assim, é impossível eu não lembrar disso. Quando eu estava lá no monastério Lumen de Lumen, quando eu estava com o Mestre Lakshmi, eu fiz essa mesma pergunta para ele. E aí ele me respondeu uma coisa assim, ele falou assim comigo, você já notou que tentar manter a autoobservação perto de várias pessoas é muito mais difícil? Verdade. E se você tenta, ele falou desse jeito comigo, e se você tenta manter esse sentido de autoobservação perto de muitas pessoas, a primeira sensação que vem é sono. Você já notou isso?
Você está tentado, por exemplo, assim, depois disso, aqui em Juiz de Fora, depois que eu cheguei aqui em Juiz de Fora, eu fiquei pensando nisso, eu chegava assim na Rua Alfred, olhando assim lá para baixo da Rua Alfred, aquela quantidade de cabeçada andando, e eu pensando assim, cara, somente eu lúcido no meio desse povo todo. É isso aí. E aí o que acontece? A sensação realmente que eu tinha, que eu tava, quando eu estava lá no meio lúcido, tentando me observar, era de sono. Por quê? Principalmente entre as pessoas. Por causa do inconsciente coletivo. As pessoas todas estão em estado de sono. Você está no meio de um monte de pessoas que estão em estado de sono, estão sonâmbulas. Existe uma vibração permeando, uma onda de vibração perto dessas pessoas. E você sozinho está querendo mudar o nível de vibração. E você no meio de uma boiada, você está lá no meio da boiada, você levanta a cabeça no meio da boiada. Ou seja, é uma cabeçada de gente no nível de vibração e você sozinho tentando sair daquele nível de vibração como se estivesse nadando para tirar a cabeça fora da água e tomar fôlego. Porque está todo mundo sonhando, todo mundo sonando. Você tem que fazer uma força sobre-humana para estar lúcido no faixa de vibração onde está todo mundo dormindo. A gente cai nesse esquecimento de si mesmo, não só também por causa desse inconsciente coletivo no meio que a gente está de todo mundo, mas quando a gente também está sozinho, a gente cai no esquecimento de si mesmo. É porque a gente, primeiro, não tem o costume de realmente pegar a viveca, a espada da lucidez, e cortar a identificação entre o observador e aquilo que está sendo observado. A gente não tem força, a verdade é essa, a gente não tem força na mente para fazer isso. Cansa a cabeça. Cansa a cabeça da gente, a gente fica cansado. É por isso que a gente está fazendo no meio de todo mundo dar sono. Porque a gente fica realmente cansado. A gente tem que despender um nível de energia muito grande para estar lúcido. E a gente cansa. A mente cansa. E aí você cai no estado de sono de novo. Como que você vence isso? Ashtanga Yoga. Os 8 membros do... Cadê onde está? Os 8 membros do Patanjali. Meditando, cara. Meditando, fazendo práticas e tentando se manter presente o tempo todo, na hora da prática e longe da prática. Sim. Fica mais natural, né? Você não precisa ficar forçando. Precisa ficar forçando. A prática da meditação. Porque a prática, o yoga do Patanjali é essencialmente um yoga meditativo. Você senta a bunda no chão, cruza as pernas e vai meditar. É a única maneira, cara. É a única maneira de você entrar para dentro de si mesmo, se estabelecer no observador de verdade e cortar essa identificação com o mundo exterior. E isso só acontece com o quê? Horas e horas de meditação. Horas e horas de meditação. Por isso que você faz assim, você pergunta a pessoa, você medita todo dia? Medito. Quanto tempo você medita? 10 minutos. Só relaxa o corpo. 10 minutos, meu amigo. A meditação, para acontecer mesmo, é só depois de 1 hora, 2 horas. A pessoa, realmente, por isso que é uma prática que todo dia você tem que cultivar. Todo dia você tem que cultivar. Eu falei muito disso naquele curso de meditação que eu dei em 2013. Que eu dei várias práticas para as pessoas ficarem gradativamente irem acostumando o corpo. Aí o que acontece? Por isso que a gente precisa de um treinamento, não só no corpo, mas também para chegar na mente. Porque a gente sabe que o caminho do corpo leva diretamente à mente. É por isso que o Hatha Yoga veio para dar um upgrade no Yoga do Patanjali. Porque é muito mais fácil você acionar, chegar na mente, através do corpo, do que você tentar chegar na mente rapidinho por ela mesma. Vamos supor, você senta para meditar. Você acabou de chegar de um dia de trabalho. Como que você tá com a cabeça cheia, brigou, o patrão te encheu o saco o dia inteiro, cansado, como que você vai sentar no chão e vai conseguir meditar? Cara, sua mente está a 1000. Então o que você tem que fazer? Você tem que passar por um processo de quê? De desaceleramento da mente. Aí o que você faz? Você faz uns exercícios pré-meditativos, umas posturas, uns alongamentos. Para quê? Para tirar do corpo as carapaças de tensão e para colocar um fluxo de prana maior no corpo. A meditação só vai ser efetiva se o prana estiver correndo de maneira equilibrada no corpo. Isso as posturas vão fazer. As posturas vão fazer com que você comprima certas glândulas,
equilibre a produção hormonal e o nível de prana circulando no seu corpo. Feito isso através das posturas, o pranayama, o que ele vai fazer? Vai fazer uma purificação, tirando algumas energias condicionadas, algumas energias até mesmo mais etéricas mesmo do seu campo psíquico. Depois vai vir o quê? Um mantra, para dar uma acalmada no nível de vibração da sua mente está muito agitada, ele vai abaixar o nível de vibração da sua mente, para então a gente começar a fazer uma prática meditativa. É por isso que na nossa prática de hoje a gente fez o quê? Umas respirações, cantamos uns mantras, e aí a gente começou a fazer a prática meditativa. Por quê? A gente tem que fazer o corpo caminhar para a meditação e levar a mente nesse processo. Fazer igual na época do Patanjali, o nego ficava o dia inteiro com as pernas cruzadas, cara. Quer dizer, na Índia é mais fácil isso, né? Aqui a gente não consegue. Aqui você fica com as pernas cruzadas 10 minutos, você não consegue andar depois. Acontece o que aconteceu aqui. Aí você não consegue andar depois, fica com o jeito travado. Como que vai fazer pra você meditar então, cara? Se você tem que sentar a bunda no chão e meditar e ficar com as pernas cruzadas. Você tem que treinar. Né? Tá certo que você não precisa cruzar as pernas para meditar. Mas da mesma maneira que é difícil você ficar com as pernas cruzadas por um tempo, também é difícil você ficar sentado numa cadeira imóvel por 2 horas. Vai falar que isso é fácil. Isso não é fácil. Então você tem que treinar a sua vontade de qualquer maneira. Né? Então assim, demanda um esforço. Você não consegue sentar e meditar. Isso não existe. A consciência ela vai caminhando para perceber mais a si mesma. Devagarzinho. Certo? Tudo bem? Então, eu li isso aqui. Assim, ó. O yoga, portanto, é uma prática que leva o observador a unir-se consigo mesmo, separando-se daquilo que não é ele mesmo. Daí, kaivalya. Kaivalya significa o quê? Isolamento. Independência. É quando você se separa daquilo que não é você e você se estabelece em si mesmo. Certo? Tudo bem até aí?